Voltando à mulher, ela olha espantada para o homem e pensa: a cabeça de um urso morto. Imagino o que deve ter passado para ser capaz de fazer algo assim naquele momento. Calisto olha com um sorriso e fala: a princesa é muito corajosa. Diferente de mim, um oportunista, você estava enfrentando o urso diretamente. Penélope o olha e pensa: está rindo de mim? Não, talvez esteja zombando de si mesmo naquele tempo e não de mim. Voltando ao príncipe, ele diz: sua habilidade com a besta é melhor do que eu pensei. Até os caçadores mais experientes não seriam capazes de se manterem calmos com o encontro repentino de um urso. Se tivesse dado as costas e tentasse correr dele, acabaria tendo os membros presos e dilacerados mais cedo ou mais tarde. Então livre-se desses pensamentos inúteis e orgulhe-se de sua intuição e de suas habilidades para enfrentá-lo. Com as palavras do homem, a protagonista o olha fixamente e pensa: definitivamente talvez seja porque ele é alguém que já teve experiência. Apesar de sua forma de falar ser abrupta e grosseira, meu coração se acalmou. A mulher então agradece o elogio e internamente reflete que não pode acreditar que a pessoa que lhe disse essas palavras seja a pessoa mais perigosa. Nos braços de Calisto ela fala: Sua Alteza, foi muito corajoso mesmo com tão pouca idade. É impressionante. Voltando ao homem, ele pergunta se isso é tudo. A mulher fica confusa e Calisto pergunta se essa é toda a opinião de Penélope sobre sua história. A protagonista apenas responde que sim. Isso é tudo. Ela então pensa: o que mais eu deveria dizer? É uma pena, mas que criança de 10 anos pensa em cortar a cabeça de um urso? Indo a Calisto, ele pergunta se a princesa não tem emoções e comicamente a prota fala: como? Voltando ao príncipe meio indignado, ele pergunta: por que é tão malvada? Irritada, a protagonista grita: o que disse? E logo Calisto diz: quando contei sobre isso aos soldados no campo de batalha, normalmente eles começaram a derramar lágrimas e a escorrer o nariz. Por acaso você não sente pena da minha pobre infância? Revoltada, a prota pensa: não sinto pena nenhuma. Quem é mais digno de pena do que eu neste jogo horrível? Ela então fala: de qualquer maneira, você ainda está vivo. Para que seja uma história triste, alguém tem que morrer. A mulher então novamente pensa: ele nunca entenderá o quanto eu estou sofrendo para evitar aquele final triste, nem mesmo morto. Calisto a olha e diz: é como dizem os rumores, você não tem sangue nem lágrimas. A prota fica irritada e grita perguntando quem está dizendo essas coisas. Nesse momento a favorabilidade do homem sobe para 34 e rindo Calisto fala: na verdade, quando estou com a princesa, não tenho tempo para ficar entediado. Com isso a mulher pensa: mais 5%. Ele ultrapassou a favorabilidade base do modo normal. Segurando a mulher, o príncipe fala que ela parou de tremer. Ele então se vira e com um sorriso diz: agora vá realmente dormir. Penélope o olha surpresa e olhando sua mão pensa: é mesmo, já não estou tremendo. O cenário muda e vemos um dedo batendo freneticamente na madeira. De repente uma voz grita pai e vemos o duque se levantando rapidamente e perguntando: já voltaram? Derek com uma feição séria balança a cabeça negando. Frustrado, o líder dos Ecarts pergunta: ainda não. Derek diz que Reynold levou cães de caça para o bosque e que logo eles ouvirão boas notícias. O duque então pergunta sobre a última pessoa que viu Penélope e o jovem responde que encontrou um cavaleiro que disse à mulher como chegar ao campo de caça de animais pequenos. O líder dos Ecarts então pergunta se a mulher foi até lá e o Derek fica em silêncio. O duque então bate a mão na mesa irritado e grita: o que diabos está acontecendo? Se ela realmente foi a esse campo de caça, os guardas já deveriam tê-la encontrado há muito tempo. O que uma menina como ela, que não chegou à idade adulta, iria fazer sozinha em um bosque onde não há nada? O homem então pergunta se tem alguma notícia do príncipe herdeiro e Derek fica com uma expressão descontente e fala: mesmo depois que a assembleia acabou, ele não voltou. Por isso, o Palácio Imperial mandou um grupo de busca. Pedi a eles que me dissessem quando encontrassem algo. Agora só resta esperar. Com isso o duque olha de lado e pensativo fala: não posso acreditar que o príncipe herdeiro também tenha desaparecido. E se esse bastardo voltou a apontar a espada contra ela e a levou a algum lugar?
Derek interrompe o homem gritando pai e depois fala: tem muitos ouvidos aqui. O líder dos Ecarts muda de assunto e pergunta se Reynolds disse mais alguma coisa. O filho mais velho responde que o Rosado disse que viu algo estranho quando foi procurar mais cedo. Na área marcada em dourado, onde as feras foram liberadas, estava o corpo decapitado de um urso. O Duque questiona: o corpo de um urso? E Derek responde: sim, mas estranhamente disse que a cabeça decapitada do urso estava jogada longe do corpo. Essas palavras deixam o líder dos Ecart mais pensativo ainda, e enquanto isso seu filho continua a falar: além disso, me disse que várias partes de seu corpo estavam sem pelo e com a carne exposta com o formato de uma esfera. Ouvindo essas palavras, o Duque grita: o que você disse? Isso não é possível. Esse urso pode ter ferido uma pessoa. Derek interrompe o homem e diz que Reynolds afirmou que não há sinais de que isso tenha acontecido. O mais velho então pergunta o que fizeram com o cadáver do urso, e seu filho responde que os servos do Marquês Ellen chegaram primeiro e estão encarregados disso. Então não tivemos outra opção a não ser retornar e depois verificar o corpo. O líder dos Ecart então fala: o Marquês Ellen está dizendo que ele é quem caçou o urso. Derek responde: é provável que não. Para o mau gosto de Sua Alteza, as feras da competição foram preparadas para certas pessoas maldosas. Além disso, se ele mesmo o capturou, devia ter trazido a cabeça cortada, mas só trouxe 2 cervos. Com isso, o Duque fala: bom, não há como um homem velho que sequer pode disparar uma flecha caçar um urso. O líder dos Ecart então bota a mão no rosto cansado e diz: ah, não tenho ideia do que está acontecendo aqui. Penélope, porque entrou tanto no bosque, não devia ter te dado a besta de novo. Olhando com seriedade, Derek pergunta: pai, que magia você gravou na besta que deu a Penélope? Esse questionamento faz o Duque olhar surpreso para seu filho, que continua a fazer perguntas. Que tipo de magia tinha para que a fizesse pensar em disparar no urso? Era só magia de raios. Com nervosismo, o Duque fala: magia para perder a memória do momento de antes de ser golpeado. Foi uma magia adicional. Derek olha intensamente, parecendo indignado, e diz: por que deu a ela algo como isso? O Duque responde que se houvesse alguém a quem ela quisesse disparar, era só levar a pessoa para um lugar isolado e atirar. O jovem Ecart então diz: conhece sua personalidade e ainda assim deu a ela algo tão perigoso. Então, se ela sair livremente por aí disparando nas pessoas desenfreadamente como no ano passado, o que faria se tanta gente perdesse a sua memória porque foi acertado por ela? Bravo, o Duque fala: Derek, não se precipite. Foi apenas por precaução. Ela já aprendeu a lição então. Nesse momento o jovem o interrompe e, meio inconformado, diz: você deu uma mina de diamantes ao Conde Kellen para consertar os erros do ano passado. Agora, para que ela não vá à prisão este ano, planeja dar todas as minas restantes a mais nobres.